tinha água potável. A segunda praga, irmão, era rã. Irmã, aonde esse povo ia do Egito tinha rã. E era uma peste tremenda naquele lugar. E fedia. Você sabe, um odor terrível. Pois era como estava aquele lugar. E a terceira praga era piolhos. A mão na cabeça, meu Deus. Até os maiorais dos maiorais se coçavam, né? Porque era praga. A segunda praga é mosca. Nós estamos vivendo o tempo do inverno. E às vezes, irmão, nós terminamos de limpar a casa. E quem é dona de casa sabe a luta e a batalha que nós temos para não deixar as moscas virem sobre a nossa casa. Nós limpamos o tempo todo, porque aquilo perturba a gente, não é? Está em todo lugar. E nós não queremos a nossa casa. E a quarta praga era peste nos animais. Os animais morriam, irmão. Os animais eram o provimento daquela terra. Os animais eram mortos e eles comiam, né? Porque servia de alimento. Mas agora eles viam seus animais perecerem. E a sexta praga era úlceras. Todos os homens e mulheres daquele lugar, eles tinham feridas sobre o corpo e se coçavam. E era terrível. E era grande o aperto naquele lugar. E a sétima praga era chuva de pedras. Aquele lugar chovia granito. Naquela época, irmão, não existia chuva sobre o céu. A chuva, ela vinha do chão, como um vapor. Então, era mais que um sinal de Deus, porque mandava pedras para aquele lugar. Era a ira de Deus se manifestando. E a oitava praga era gafanhoto, irmão. O gafanhoto, irmão, nas plantações fazia devastação. Como que aqueles egípcios iam se manter sem ter o que comer? Mas na terra de Israel não tinha nenhum. Só lá. Para eles entenderem que o cuidado de Deus era com aquele povo. E a nona praga era trevas, irmãos. Está prevista uma treva no livro de Apocalipse sobre essa terra que hoje se vê. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que obedecem e para aqueles que desejam viver não o que o seu coração determina, mas o que Deus coloca. As trevas, irmãos, você não consegue fazer nada. Eram densas. Em 3 dias, aquele povo não conseguia colocar a colher de comer na própria boca. Como isso, irmão? Mesmo com luminária, porque era uma ordenança de Deus. E Deus, quando Ele ordena, está determinado. Aleluias! E a 10ª praga, irmãos, era a morte dos primogênitos. Chegamos na Páscoa. A Páscoa, irmão, ela foi feita para que o Senhor desse livramento ao povo por intermédio daquele morticínio. Ela se iniciava com um sacrifício, um sacrifício do cordeiro, e as pessoas, elas pegavam o sangue, aspergiam nos vergalhos da porta, e elas tinham que comer o cordeiro assado em brasa. Não podia ser quebrado o osso, porque era para elas se lembrar de fazer o sacrifício. E elas tinham que comer com os pães asmos e com ervas amargas. O cordeiro era para que as pessoas, quando saíssem da terra, se lembrassem de ofertar a Deus o seu melhor. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem defeito, e as pessoas tinham que comer dele todo. Não podia sobrar dele nada. E as pessoas tinham que comer esse cordeiro com ervas amargas e o pão asmo, sem ser levedado, que é o fermentado, né? As ervas amargas, irmãos, representavam a vida dura de servidão que o povo tinha lá no Egito. Lembra que Faraó
mudar. E os pães asmos, irmãos, os pães asmos têm uma representação tão linda sobre a vida de quem é santo, servo de Deus. Aleluia. Ele representava a pureza do povo. O povo tinha que estar em santidade para sacrificar o Senhor. Tinha que estar em comunhão. Não existia quem fosse maior ou melhor. Todos eram de igual status, irmão. Porque para Deus, aquele que quer crescer, ele tem que diminuir. João, ele entendeu isso. Quando as pessoas falavam de Jesus, ele dizia: Senhor, se ouve de Jesus que ele cura, que ele batiza, e aqueles que estão endemoniados, eles são libertados. E João, o Batista, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia.